Uau, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Érica Perry e você está assistindo o programa TPM. E hoje, dia 6 de junho de 2018, o nosso tema vai ser sobre educação. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, já teve a impressão de que seu filho amado, salve, salve, vive no mundo da lua? Às vezes ele te deixa louca, maluca. É só reclamação. Reclamação do vizinho, do primo, do amiguinho da escola, da professora, da diretora, da tia, da perua. Você acha que ele presta atenção em tudo, mas ao mesmo tempo não presta atenção em nada? Ou é daquele tipo de criança isolada, que vive no seu mundinho, que você não consegue chamar a atenção dele, trazer o seu filho para a sua realidade? O que será que está acontecendo? São cada vez mais maior o número, né? Cada vez mais maior. É certo isso? Falei certo isso? Olha, ufa! Cada vez maior o número de crianças e jovens que acabam ficando fora da caixinha, digamos assim, né? À margem da sociedade, se sentindo excluídos pelos grandes grupos por algumas diferenças comportamentais. O que são essas diferenças comportamentais? Como nós, pais, podemos agir e ajudar os nossos filhos a enfrentar essas dificuldades? Hoje, no programa TPM, o assunto vai ser educação, família e integração social. E quem vai estar aqui com a gente são 3 mulheres bem entendidas do assunto. E fiquem atentos, compartilhem essa live. Se você conhece famílias, né, papais, mamães, avós, tias que passam por essa situação, que tem crianças que estão aí enfrentando algumas dificuldades. Hoje vai ser bem instrutivo para todas vocês, eu tenho certeza. Do meu lado está aqui a doutora Cleiva. Chamei doutora? Ela não quer que chame doutora. Não sou doutora. Ela não é doutora. Cleiva Diniz, fonoaudióloga, psicopedagoga, especializada, né? Tem uma especialização em dislexia. Isso. Eu fiz a especialização na Associação Brasileira de Dislexia, em São Paulo. Em São Paulo. Do ladinho dela está a Luciana. É Mira? Mira, Luciana. Olha lá, você está percebendo, né? É um R só. Eu não sei de onde eu tirei o Mirra, mas tudo bem. Luciana Mira, que é assistente social da Associação Criança Feliz. E a Isabel Cristina. Prefere que chama de Cristina? Por favor. A Cristina, que ela é educadora social. Né? Então, hoje a gente vai bater esse papo aqui. Vocês que quiserem perguntar alguma coisa para nós, fiquem à vontade. Eu acho que as meninas aqui têm bagagem o suficiente para esclarecer algumas dúvidas, né? Posso fazer a primeira pergunta? Pode? Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês 3. Muito obrigada, né? Obrigada. Essa chuvinha. Poderiam estar em casa, dormindo, jantando, vendo a novela, mas, né, estão aqui. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. A primeira perguntinha que eu vou fazer tem até um pouquinho de cunho pessoal. Quando se começa a perceber numa criança, né, essas diferenças do que a sociedade considera fora do padrão. Porque, às vezes, a criança tem a personalidade dela. Nem todo mundo é igual a todo mundo, né? Mas quando um pai e uma mãe tem que começar a se preocupar em perceber que realmente existe algo diferente das demais crianças. Olha, as pesquisas mostram que você já pode estar identificando crianças que são de risco para transtornos de aprendizagem e transtorno específico de leitura e escrita, que é a dislexia, com 4, 5 anos de idade já. O que a gente tem que observar, pai? O que você tem que observar, professor? Se essa criança já tem uma fala ininteligível, o que é isso? Uma fala que você não entende o que a criança está falando já com 4, 5 anos, com uma linguagem de tipo jargão, ou seja, a criança desenvolve uma linguagem dela
que você não reconhece, com frases totalmente desestruturadas, com uma redução de vocabulário, ou seja, você mostra para ela um cachorro, ela fala uau, você mostra uma girafa, ela fala uau, você mostra um macarrão, ela fala papá, você mostra um feijão, ela fala papá. Então, isso é uma redução de vocabulário. Opa, com 4 ou 5 anos, isso já não é normal. Que mais? Na sala de aula, a criança não consegue memorizar as letras do alfabeto, as rimas, não consegue seguir a rotina da sala de aula. As canções não lembra, então, dias da semana não sabe, os nomes dos meses. Então, tudo isso, a partir de 4, 5 anos, já são consideradas crianças em situação de risco para desenvolver os transtornos de aprendizagem. Entendi. Então, hoje nós vamos falar sobre transtornos de aprendizagem. E já desde os 4 anos de idade, o papai e a mamãe já pode estar identificando alguns sinaizinhos que né, mostram ali que, opa, um alerta, né? Seria mais ou menos um alerta? Sim. Olha, com o desenvolvimento da fala e linguagem, uma criança de 4 você já entende praticamente tudo o que ela fala. Sim. Com 5 anos, ela só vai adquirir depois os grupos consonantais. Pra, blá, plástico, briga. Então, o que acontece? Com 4 para 5 anos, eu só tenho que ter o R, o fonema R de barata, e depois os grupos consonantais. Então, o que acontece? Com 4 ou 5 anos, com todos aqueles sinais que eu falei, que a criança já tem uma fala que eu não entendo, frases desestruturadas, e a questão também de um vocabulário restrito, eu já tenho que ficar, de antena, né, ligada, porque deve ter alguma coisa. Meninas, lá na Associação Criança Feliz, você como assistente social, primeiro eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está em casa o que é a Associação Criança Feliz, né? Por favor. A Associação Criança Feliz atende hoje cerca de 130 crianças e adolescentes. Dos 6 até os 18 anos, eles frequentam lá. Todas em situação de vulnerabilidade e risco social e com transtornos de aprendizagem. A associação surgiu em 2008, já com uma equipe de psicopedagogos e psicólogos, justamente por detectar essa demanda na cidade, que não tinha nenhuma associação, não tinha nenhum espaço, nenhum lugar, que essas famílias mais vulneráveis pudessem procurar, recorrer para ter essa assistência. Então, nós não trabalhamos com reforço escolar, nada. O trabalho é todo feito de uma forma lúdica, né, nos jogos, nas brincadeiras, com os filmes, com a culinária, tudo isso a gente vai... Aí o trabalho para fugir do tradicional, exatamente, né? Porque não é focado na matéria, no currículo escolar, porque é uma tarefa, é uma atividade lúdica, porque às vezes eles precisam do tato, dele sentir, né, o jogo, dele entender as letras, por exemplo, ele tem que sentir prazer também no que está fazendo para conseguir associar. Ele consegue isso, né? Sim. Porque na escola, às vezes quando é hiperativo, tem déficit de atenção, se colocar perto de uma janela, perto de uma porta, ali ele não vai conseguir entender o que o professor está explicando. Já a atividade lúdica não, é voltada para a dificuldade dele, né? Entendi. Sim, com certeza. Fora que ele está num ambiente com outras crianças, outros adolescentes, com o mesmo problema. Ele se sente igual, né? O que na escola, muitas vezes, o professor tem dificuldade em identificar que a criança tem algum problema, algum transtorno de aprendizagem, o que os pais têm dificuldade em ver, em lidar com isso, identificar. E ali eles acabam se sentindo incluídos mesmo, né? Não
Não se sentem encontram o diferentes. espaço deles, né? Que eles se veem que é encontram focado, né, na Sim. dificuldade deles. Meninas, eu preciso dar uma boa noite aqui para o pessoal que está assistindo. Já tem bastante gente mandando olá, oi. Um beijo para a Rebeca de Victor. Oi, a Caroline Kovacic. A Rebeca disse que eu estou linda. Ai, muito obrigada. Hoje eu me maquiei. A Su Castro, a Sônia Alves, a Neide Aparecida mandou um joinha. A Isabel, boa noite. A Queta Correia, a Maia Pedroso, boa noite, querida. Boa noite para você também. A Gisele Gebaile, boa noite. A Associação Criança Feliz é maravilhosa. A Silvana Cavalcante, que está assistindo. Tem mais outras pessoas, mas ainda não se manifestaram aqui, então não tem como mandar boa noite específico, tá bom? Mas obrigada pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Mandem aí as perguntinhas. Nós estamos falando sobre déficit de atenção, alguns transtornos voltados para a área de aprendizado, de educação, né? E as meninas estão aqui para ajudá-lo, orientar alguns pais na medida do possível. Então, conhece alguém que passa por isso, alguma família que passa por isso, compartilha o vídeo, que às vezes é importante. Às vezes a mamãe e o papai ficam com vergonha, né? Até deixa de sair, deixa de ir na festinha, deixa de ir na casa do parente, porque chegando lá, o filho ou fica muito agitado, ou ele é mais fechadinho. Principalmente quando é hiperativo, né? Isso, muito. E é difícil, né? É difícil. A criança hiperativa, ela só é agitada, né? E qual é esse grau de agitação? Porque toda criança tem a sua energia, né? A criança muito quietinha, opa. Como um pai e a mãe, uma avó, uma tia, vai diferenciar a agitação, que seria a hiperatividade, da agitação normal de uma criança. Que parâmetro que se usa para isso? Bom, a questão da hiperatividade, a criança é um transtorno neurobiológico e ele tem os tipos, tem os subtipos, que é o tipo da hiperatividade e impulsividade, o tipo do déficit de atenção e a combinação dos dois, né? Então, o que acontece? A criança que tem esse transtorno, ela acaba tendo essa condição do déficit de atenção ou da hiperatividade, da impulsividade. Geralmente, o DSM-5 ele fala sobre isso, que é um livro de diagnóstico, né? E ele acaba comentando que a criança que é hiperativa ou tem a déficit de atenção, a impulsividade, ela tem que acontecer em 2 ambientes ou mais. Então, não adianta ser só agitado em casa, mas na escola ou é o contrário, né? Às vezes a escola é agitado, mas em casa é super tranquilo, consegue sentar, realizar as atividades, presta atenção em determinados desenho, né? itens. Exatamente. Ou seja, essa condição ela é contínua em 2 ambientes. Tem que para fazer o diagnóstico, é assim. Entendi. Então, tá ali. Se ele é agitado só na escola, né? Então, ok, normal, porque ele está empolgado com os amigos, com toda aquela agitação normal que o ambiente escolar favorece. É uma condição que continua, você percebe. E aí, o transtorno do TDAH, ele não é uma doença, mas ele tem um tratamento medicamentoso, Sim. porque lida com os neurotransmissores para ampliar a questão da atenção, para melhorar, inclusive, a questão da aprendizagem. Porque se eu não consigo prestar atenção, manter essa atenção, eu não vou aprender. Então, o que acontece? Eu geralmente tenho os medicamentos na área, né? E aí o médico prescreve, um neurologista, e aí a criança acaba tomando esse medicamento, e aí a gente começa a perceber que essas questões de impulsividade, hiperatividade acabam diminuindo, o medicamento acaba ajudando nesse ponto. E o déficit de atenção também é lidado com você aumentando os neurotransmissores que lidam com essa questão da atenção, eu acabo dirigindo minha atenção melhor para a aprendizagem e apreendendo
o conteúdo. Melhor, né? Absorvendo melhor exatamente, a informação que melhor. está sendo passada. Então, o que acontece é que a gente tem que perceber se a criança, às vezes, um fator ambiental em sala de aula está atrapalhando a atenção, é uma coisa momentânea ou é permanente. Então, quando você percebe se é permanente, acontece em casa, em outros ambientes, a mesma coisa, os mesmos comportamentos, então eu já tenho que pensar numa avaliação e num acompanhamento também. Profissional, que é o mais indicado, né? Com certeza. Lá no Criança Feliz, as mães, os pais procuram a instituição, a associação, por quê? Alguém que encaminhou, desespero? Então, como que funciona? Na verdade, a gente tem todos os tipos de procura, de busca, né? Encaminhamento de escola, conselho tutelar, da UBS, da policlínica, e às vezes a mãe mesmo. O que é mais raro acontecer é a mãe mesmo perceber esse problema e procurar algum apoio, e aí ela vai atrás da instituição. Mas a gente estava falando, acaba sendo um pouco mais complicado, às vezes, as pessoas terem essa noção quando estão numa situação de vulnerabilidade, risco social, né? Que aí os problemas são tantos que elas demoram para perceber, e até a dificuldade para buscar isso, né? Esse apoio. Onde é que eu vou procurar? O CAPS encaminha bastante, CRAS encaminha bastante para a gente também, né? As mães chegam no ponto de achar que o filho tem realmente um problema psicológico porque forte normalmente ali. É assim, a criança é preguiçosa, a criança não presta atenção, é revoltada, é rebelde, Aí não é quer falta fazer de surra, nada, né? A gente estava falando, é muito mimado, né? E não quer fazer. E por que a criança não quer fazer nunca Nada, uma né? tarefa, né? Às vezes ela tem a dificuldade de entender aquilo. Até posso te fazer uma pergunta agora? Se eu puder responder, claro. No caso de dislexia, principalmente, os pais ficam muito preocupados quando alguém fala, pode ser que seu filho seja disléxico, e às vezes eles nos procuram para ter um laudo. Né? E não é o nosso trabalho lá, né? Emitir esse laudo, é feita avaliação psicopedagógica para ver a defasagem escolar e tudo mais, e incluir nas atividades da associação, né? Mas a gente não dá laudo. Uhum. Tem algum lugar aqui, você que trabalha na centro de referência, que a gente consiga, com esse laudo mais fácil para esses pais que estão à procura disso? E de forma gratuita? Então, aqui em Sorocaba, pelo mais que eu importante. conheço, é assim. Para ter o laudo de dislexia, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque exige uma equipe multidisciplinar. Eu não posso, por exemplo, só a fono, dar o laudo de dislexia, embora a fono tenha condições de, nas suas avaliações, identificar. Mas eu preciso discutir isso em equipe. Ok. Certo? Então, outra coisa que é muito difícil. Aqui em Sorocaba, a gente não conhece especificamente, mas tem, talvez, clínicas especializadas com vários profissionais. Se eu fechar um grupo que é um neurologista, eu tenho também a questão da fono, se eu tenho uma terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga, uma psicóloga. Então, tudo isso, todos esses profissionais juntos, eles podem emitir esse diagnóstico. Aqui em Sorocaba não se sabe. Tem a Associação Brasileira de Dislexia lá em São Paulo, que tem uma lista, né, de espera, que faz essa avaliação. E tem os profissionais cadastrados lá, que, por exemplo, tem a fonoaudióloga Diana Faria, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, ela é especializada também, ela inclusive dá cursos, tudo. Ela é uma profissional capaz de dar, né, mas eu não sei se ela tem a equipe junto para isso, mas ela é bem conceituada nessa área. E, assim, o disléxico, ele é complicado por quê? Porque ele tem uma questão de diagnóstico demorada, porque
Se é um distúrbio específico de leitura e escrita, ele vai desenvolver justamente esse problema quando ele surgir o quê? Quando ele estiver na alfabetização, que é a partir dos 6 anos que agora a criança está se alfabetizando no primeiro ano, certo? Sim, certo. Só que no primeiro ano ainda tem as questões das dificuldades escolares, que é normal, porque no início da alfabetização, o que acontece? A criança se depara com dificuldades, porque o nosso alfabeto, às vezes as professoras ensinam o nome das letras e não o som das letras, confunde, às vezes tem muita letra que tem vários fonemas, e muitos fonemas que são representados por várias letras. Sim. Então, na cabecinha da criança, o A tem só o A, o B é só o B, o C é o C, e isso não é verdade. Então, até perceber que é uma dificuldade no processo da alfabetização, ou ser uma questão contínua, permanente, de um transtorno específico de leitura e escrita, que a criança nasce com isso, convive com isso e vai morrer com isso, mas que também não é uma doença, não tem medicamento, mas tem tratamento. Então, o que acontece? O laudo, muitas vezes, ele é demorado e ocorre lá no 3º ano, a partir dos 9, quando ocorre. Porque os professores, muitas vezes, eles têm dificuldade para identificar e também precisam da ajuda, precisa ter políticas públicas para auxiliar na questão das avaliações, do laudo, dos acompanhamentos clínicos. Então, isso não tem aqui na rede, é difícil. Eu acho que não é só na rede aqui, não. É muito complicado. Acho que é nível Brasil. O Brasil, sim. É nível Brasil, porque Nível é muito Brasil. mais fácil, né, nós falarmos. É problema do pai e da mãe, né? É problema sim. da família, é problema dele ser preguiçoso. Porque acontece muito, gente. Às vezes fala assim, esse menino é tão inteligente para assistir desenho, você pergunta o nome dos personagens do desenho, ele sabe todos. Tudo. Sabe tudo de dinossauro, de desenho, de Pokémon, dessas bicharadas todas, de videogame. E o menino não tem para ninguém. Mas na hora de estudar, é uma negação. Puxou o pai, puxou a mãe. A gente sempre procura puxar para alguém, né? A gente ouve muito isso. E é sempre assim, eu sei porque eu né? fui uma Puxou o mãe pai. assim. Puxou o pai. Deve ser da família do pai, porque na minha não é, né? E isso tem explicação, porque se eu tenho dificuldade específica para ler e escrever, e o nosso mundo é letrado, tudo eu preciso ler, tudo eu preciso escrever, e eu sou melhor na oralidade, a criança que é disléxica, ela acaba se desenvolvendo mais na oralidade, na pintura, nas artes. Então, é explicado por causa disso. Isso também reflete na cultura familiar, né? A situação de risco que a pessoa tem, a família tem. Porque, às vezes, vem isso, né, acarretando desde a época dos avós, aí os avós ensinam de uma forma os filhos vão ensinando os outros filhos, Então, né? a dislexia, ela tem uma questão genética. Isso. E quando você investiga, daí você conversando com a família, aí a família entende que a criança não é preguiçosa e que tem outros componentes na família que explicam, nossa, o avô era assim, o pai era assim. Acaba Tem sendo uma hereditário, genética, né? Exatamente. Acaba sendo uma genética. Tem gente aqui mandando mais boa noite. É que, para mim, desatualizou a página aqui, mas eu não sei. Meninas, vocês podem subir a telinha só um pouquinho ou descer para eu ver? No meu, travou tudo aqui. Não consigo ver mais nada. Não sei se tem comentário novo. Tem a Lucila, mãe da Lucélia Faria. Luciana Mira, excelente profissional. Lindona, boa noite, obrigada. Eu preciso dar uma pausinha rapidinho, uns minutinhos de nada, para fazer um merchan do nosso patrocinador do programa, que é a AM Joias Finas. Você, mulher que está nos assistindo, quer começar a ganhar uma renda extra? Garantir aí comissões gordas de 40%, 50% sem qualquer investimento? É muito fácil. Presta atenção no recadinho da Tati aqui, anote o telefone, ligue amanhã mesmo e comece a trabalhar, né, sendo uma revendedora da AM Joias Finas.
Que tal fazer parte já da equipe AM Joias? Gente, é muito fácil se tornar uma revendedora. Olha só o passo a passo. Primeiro você vai pegar o telefone e vai ligar no 3231-7428 ou então no WhatsApp 99743-7428. Através destes números você vai fazer um pré-cadastro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vem até aqui e pega o seu mostruário, gente, para começar a trabalhar, para começar a vender com as melhores peças do mercado. O terceiro passo é que você já se tornou uma revendedora. Meus parabéns por isso, porque agora é só vantagem. Você garantiu a melhor comissão do mercado, 40% ou 50% mais prêmios. Você não pode perder, é a sua hora, é a sua oportunidade com a AM Joias. Pronto, foi o recadinho aí para o pessoal. Então já sabem, né? Viu o número de telefone? Peraí que eu vou repetir agora mesmo aqui o número de telefone da AM Joias Finas. É 15-99744-7428. Ligue amanhã mesmo, faça o seu cadastro, não perca tempo, comece a revender. São joias maravilhosas, eu sou fã, uso todas as joias que eles têm lá possíveis, fico devendo lá todo mês, mas são coisas boas e compensa, tá ok? Pessoal, vamos voltar aqui para a pauta do programa. Nós estávamos falando da dificuldade do diagnóstico, e aí quando as crianças chegam lá na associação, geralmente é encaminhado, né, ou pelo CRAS, pela escola, dificilmente vem pelo pai e pela mãe. E chegando lá na associação, né, qual é o primeiro passo? A criança chega lá e o que vocês fazem para acolher, enfim? O primeiro passo, a gente agenda a avaliação com a psicopedagoga, que vai ver o nível de defasagem escolar, vai fazer a avaliação com a criança, com a família. Aí ela encaminha para mim, depois, né, passa comigo, vou fazer anamnese, estudo socioeconômico e tudo mais, e a criança já, na verdade, assim, a criança, a gente tem para a criança mesmo, a gente está com uma fila de esperas, porque a gente está sem vagas. Sem espaço físico para comportar. Sem espaço físico, sem vagas. Agora, para adolescentes, a gente ainda tem vagas. Então, já entra direto, já começa, faz toda essa avaliação e já começa a passar pela da Cris e da Rosângela, que é outra, que são as educadoras educadora lá, para começar as atividades. Criança a partir dos 6 anos de idade. 6 anos. Qual o número de telefone que as pessoas podem entrar em contato para obter algumas informações? Até a gente já sabe que existe uma fila de espera, no caso, para crianças aí, né? Mas através do número de telefone ela consegue entrar em contato e se inscrever para a fila de espera, ou ainda não? É melhor tem determinadas épocas do ano que vocês abrem a inscrição para essas famílias? Não, na verdade, não tem uma época, né? A gente recebe encaminhamento todos os dias, via e-mail, telefone, WhatsApp, de todas as formas. Entendi. Vão lá na porta mesmo da associação. Mas aí a gente só faz essa triagem e depois se abre vaga. Demora? Como é que é essa fila de espera, esse rodízio aí, né? Como eu falei, para adolescente, não. Como a gente tem vagas ainda, já começa direto. Para criança, eu não tenho um prazo de falar, porque eu não sei como é que vai ficar. Sabe como é ONG, né? Sim, instituição, a gente vive correndo para atrás manter de sustento, né? Exatamente, para manter a sobrevivência, né? Sim. Então não tem um prazo certo para te falar, olha, demora tanto tempo, a lista de espera de tanto tempo. Entendi. Não. Então, o que acontece é que, às vezes, se demora um pouco mais, tem que passar por uma nova avaliação, porque muda, né? Todo esse... Sim. Você está com o telefone certo aí, Cris? Sim. O telefone lá da associação, só o celular? O 3359 não tem aí.
É o 997665522. 997665522. Isso. E aí esse número também é de WhatsApp. Isso. O pessoal isso pode estar mesmo. mandando um WhatsApp, procurando informações. Aqui Pelo em Facebook Sorocaba, da associação, pelo site. Associação Criança Feliz do Facebook De já acha. Sorocaba, né? Isso. Sorocaba. Aqui em Sorocaba só tem vocês? Hoje só. Nossa, e é uma demanda grande, né? Tem, eu acho que Existe a Associação Criança também, que é do CAPES, Semelhante. que é mais ou menos, né? Mas é o CAPES. E o pessoal confunde, confunde, bastante também o trabalho. Tem uma perguntinha aqui do Gabriel. Deixa eu abrir aqui. Ele ligou, pediu desculpa. Ai, meu Deus. Abri o nome errado. Ele ligou, pediu desculpa e percebeu que estava no ar. O Gabriel está perguntando assim. Tenho 18 anos e muita dificuldade de aprendizado para tudo. Terminei o terceirão agora e até gostaria de entrar na faculdade, mas tenho muito medo de passar no vestibular. Existe alguma coisa específica para adolescentes que querem passar no vestibular? Se vocês não sabem, podem indicar alguém? Acho que ele quis dizer, se vocês lá não fazem esse tipo de trabalho, se poderiam indicar alguém. Ele tem dificuldade, conheço o Gabriel, ele tem déficit de atenção, e terminou agora o terceiro ano e ele está com intenção de prestar vestibular. Ele está com muito medo, porque ele conhece as dificuldades dele, não tem condições financeiras, e ele gostaria de saber se vocês conhecem algum local, algum lugar que poderia ajudá-lo. Acho que na parte mais de reforço, no caso, seria, né? De aprendizado mesmo, né? Seria como um cursinho? Um cursinho, deu a vestibular, entender. na verdade, Gabriel, se mas você com estiver assistindo, comente aí se seria como um cursinho, né? Para orientá-lo, porque né? cursinhos pré-vestibulares gratuitos tem alguns oferecidos pelo UFSCar, pelo Unesp, vários, assim, mas que seja específico. Não Isso conhece. não- ele tem o desconheço. transtorno Acredito. déficit de atenção, é isso. Isso. E ele não sei se como ele tem a dificuldade de aprendizagem, será que não tem uma comorbidade do distúrbio de processamento auditivo? Porque o distúrbio de processamento auditivo, não é o caso dele que ele não tem a dislexia, mas no caso dos disléxicos, 50% dos disléxicos têm o distúrbio de processamento auditivo. O que é isso? Isso não é uma deficiência auditiva. É como a mensagem chega no cérebro, é o processamento da informação. Ela São vem meio pessoas, distorcidinha. exatamente, são pessoas que distorce a questão do desenvolvimento da fala e linguagem, tem trocas, Sim. pelas questões do TD, NELE, QG, questões fonológicas, não conseguem discriminar esses padrões do som da fala. Ok. E também pela questão tem habilidades auditivas que eu preciso ter, por exemplo, como figura fundo, num espaço, num ambiente da escola, eu tenho que fazer com que a voz da minha professora seja mais importante e eu descarte os outros ruídos do ambiente. E quem tem distúrbio de processamento auditivo é muito difícil. E aí o que acontece? Eu tentar fazer essa habilidade figura fundo, para quem tem o distúrbio de processamento auditivo, é muito difícil, cansa facilmente. Entendi. Então, por isso que é mais gostoso lá incomodar o colega do lado, ou desenhar, ou fazer outras atividades, do que ficar prestando atenção. E quando Isso não é confundido muito com déficit de atenção? Sim, aí que tem que imagino. ter uma questão Agora eu já de uma fiquei avaliação confusa. muito criteriosa, porque realmente pode Tem ser a confundido, sim, Desbordo. porque tem habilidades auditivas que mexem com a questão da aprendizagem. Então, o que acontece? Essas habilidades, e aí eu tenho que fazer uma avaliação do processamento auditivo, que é diferente da avaliação
de um exame de audiometria, porque a audiometria ele só vê se a criança escuta ou não. Sim. O exame de processamento auditivo, ele já vê essas habilidades auditivas de atenção ao som, memorização do som, figura fundo, habilidades temporais do som, que às vezes, por exemplo, a criança tem dificuldade de discriminar a prosódia da fala, de entender a entonação da fala, não consegue entender uma piada. Então, tudo isso até chegar... E às vezes, até na questão da piada, eu não entendi uma piada e já me colocam como autista. Mas não é? Porque existem alguns graus de autismo Sim. que você não tem esse senso, né? Demora para você associar. Você está fazendo uma piada, você está sendo irônico e a criança não consegue compreender aquilo. Temporais da prosódia da fala é que está, como você falou, distorcido nessa informação. E aí o que acontece? Até chegar na questão da compreensão da mensagem, que é a última coisa que pega lá. E aí a criança não aprende por causa disso. Entendi. Então, a pergunta dele, talvez ele tenha uma questão aí de processamento auditivo e que poderia fazer uma avaliação. E depois, quem faz todo um trabalho de um acompanhamento terapêutico é o fonoaudiólogo, especializado na área. Entendi. Tá? Entendeu, Gabriel? Eu sei que você está E escondidinho é o aí, próprio ouvindo. fono que vai identificar essa... Vai identificar, e aí se for um distúrbio, porque tem graduações de leve a severo. Então, pode ser que seja o tratamento na própria cabine ou no ambiente de clínica. Entendi. Entendeu? Dependendo do preciso nível do distúrbio de um processamento. recadinho aqui para Janeneres de Oliveira, é isso? Ela fez um comentário aqui. Minha mãe está com câncer de mama. Olho para você e senti uma energia boa. Obrigada, querida. Eu vou passar o meu WhatsApp aqui, 15-97402-1608. Eu trabalho com alguns grupos de apoio a mulheres com câncer de mama. E se sua mãe não estiver participando de nenhum grupo, ou até mesmo se algum dia ela quiser conversar, bater um papo, trocar informações, desmistificar algumas coisas referente ao câncer de mama, por favor, pode passar o meu número do WhatsApp, que o câncer de mama é uma doença perigosa, mas mais perigoso ainda são as limitações que nós colocamos com medo dessas doenças. Então, às vezes, a doença ela é terrível, mas mais terrível ainda é a nossa cabecinha, tá bom? Manda um beijo para sua mãe, que Deus abençoe ela, e anota meu número de telefone aí para ela entrar em contato comigo, tá joia? Vamos lá, meninas, tem outra perguntinha aqui. Peraí, por que o pessoal fica perguntando no inbox? Eu fico perdida. Boa noite, meninas. Meu filho tem 14 anos. Peraí. Meu filho tem 14 anos, não se socializa com ninguém na escola, não gosta de ir. Já fui chamada pelo conselho tutelar algumas vezes. E, infelizmente, a diretora da escola disse que ele... Ela está escrevendo ainda. Vamos aguardar. Mas, assim, 14 anos, não gosta de ir para a escola, não se socializa com ninguém. Provavelmente, acho que está com alguma dificuldade né, na parte de educação. E está, assim, digitando. Vamos esperar ela terminar de digitar. Nesse caso, já dá até para pedir para ela entrar em contato com a gente na associação a partir de amanhã e a gente marcar uma avaliação, né? Pelo menos a avaliação psicopedagógica para ver se realmente não gosta de ir para a escola ou se tem um bloqueio emocional ou pode ser um bloqueio emocional. Sim, qual é a dificuldade dele, né? Porque às vezes ele se sente envergonhado, por isso que ele não vai na escola, né? Sim. Ele vai alvo de bullying. Meu amigo vai me zoar porque eu não sei fazer uma conta simples, né? Sim. Então ele acaba se escondendo também da sociedade. Sim. Eu conheço, tive casos na família. Olá, Clara! Seja bem-vinda. A Samara Branha, seja bem-vinda também. A Luzia Ferreira, boa noite a todos que estão entrando.
Nós tivemos um caso na família muito próximo, que era um menino, e esse menino ele sofria muito bullying, porque ele era tratado como o retardado. Né? Você é o bobão, você é o bestão, você é o isso, você é aquilo. E, infelizmente, eu posso estar errada, mas por eu ter passado por isso na família, e até pessoal também, às vezes eu acho que muita criança tem um pouquinho de maldadezinha, e quando ela sente que, de alguma forma, ela tem algum poder sobre alguma outra criança, eles muitas vezes não tem nem nada a ver com educação, não. É a questão de sobrevivência, do instinto do ser humano mesmo. Né? Aquela coisa de dominar o terreno, né? De caça, de caçador, né? De instinto de sobrevivência. E eles acabam sendo muito duros com os próprios amiguinhos, com os próprios coleguinhas. E eu imagino, como você disse, não é doutora, né? Começa com 6 anos de idade na escola, já vai apresentando algumas dificuldades e talvez vai ser feito algum tipo de diagnóstico quando ele tiver 9, 10 anos. Então, são 6, 7, 8, 9, 10 anos aí. Quando é feito, né? Quando é feito, a criança sofrendo esse tipo de discriminação, esse tipo de brincadeira entre os amigos. Isso para autoestima é horrível, né? Porque todo o pouquinho de confiança que existe ali acaba indo embora. Vocês percebem isso ou foi uma coisa só minha? Não, que normalmente não é identificado essa dificuldade principalmente nas meninas, por elas se esconderem, porque na porcentagem que os pais procuram são dos meninos. Né? Porque, às vezes, pelo amadurecimento, por eles expor mais essa dificuldade que eles têm. Né? Às vezes, como o menino é o forte, ele bate, ele é zoado, ele sofre o bullying, às vezes não deixa barato, bate. Já a menina não, né? Ela se esconde atrás dessa dificuldade. E, às vezes, quando sofre ali uma brincadeira que ela não gosta, ela vai se retraindo, né? E a porcentagem maior realmente é dos meninos. Pelo menos da nossa isso busca mesmo. Também é bem maior. A literatura ela indica que, principalmente no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o tipo do déficit de atenção geralmente é mais, a predominância maior é em meninas. E o tipo que é mais quietinho, né, não dá tanto trabalho lá na escola, por isso não é encaminhado rapidamente. Mas aquele que não para quieto, que é impulsivo, que briga, que puxa o colega, chuta, esse sim já é mais encaminhado rapidamente e incomoda mais. E aí quem sofre é aquele que é mais o calado, que geralmente são mais as meninas mesmo. Então é mais observado mesmo mais nos meninos. Os meninos do padrão porque incomoda, da hiperatividade. Né? Isso, porque incomoda. Então, que chato, né? Mas, olha, cá para nós, realmente, né? Tem algumas crianças que deixa a gente assustado mesmo, não deixa? Eu não vou ser hipócrita, não, porque tem gente que me conhece, tem criança que deixa a gente com o cabelo em pé. Eu imagino o desespero desses pais, dessas mães, porque às vezes você quer ir numa festa, você quer fazer alguma coisa, enfim, você quer, né? Teu filho. E do próprio professor, né? Porque você imagina uma sala de aula com 40 alunos, né? E um causando, sem você conseguir ter. E tem o que causa e tem os efeitos, que são os que vão no embalo, né? E é complicado, é muito delicado isso. É muito delicado para todos os lados. É delicado para a criança, porque eu entendo. Se eu estiver errada, por favor, me corrigem. Eu entendo que, como eu não consigo me entrosar naquele meio, eu vou me entrosar da melhor maneira que eu me sinto bem, que eu sei que eu posso sendo desse jeito. Eu não estou ouvindo bem a televisão, então eu vou ficar pulando, né? Eu não estou conseguindo entender o que eles estão conversando. Eu vou me destacar, às vezes, exatamente, né? E aí é ruim para a criança ou para o adolescente, para todo mundo. Vou me destacar e vai tirar aquele foco também, né? Do que é o burro, é o que não aprende. Então, e às vezes é até essa questão
da bagunça, a revolta, os outros acabam tendo medo e não vão tirar sarro dele também por isso. Então, tem vários fatores ali, tem várias. E como é uma questão comportamental, a impulsividade, ela é uma questão que a criança não consegue se controlar. Então, ela não conseguindo se controlar, ela vai mexer mesmo com o colega, ela vai fazer aquilo que impulsiona, sem pensar. Então, o córtex frontal, que é aquele que faz a barreira, o freio social. Ai, aquela criança lá me xingou. Aí eu tenho freio social. Eu não vou dar um murro porque eu fiquei com raiva. Já o que tem a impulsividade, a hiperatividade não tem esse freio, tem uma dificuldade. Então, eu vou dar lá o murro. Entendi. Entendeu? É muito mais fácil, porque ela não se controla mesmo. É uma questão medicamentosa. Por isso que tem certos casos que aí a medicação ajuda a deixar a criança melhorar os padrões do comportamento, da impulsividade, do déficit de atenção e da hiperatividade. Lá no Criança Feliz, chega casos assim? Muitas crianças nesse nível? E aí depois, conforme vai fazendo, vai melhorando? Chega bastante. Principalmente quando é encaminhado pelo Conselho Tutelar, que aí já chegou no limite. Naquele limite que a escola já não aguentava, que os pais já não aguentavam, foram buscar o conselho. E é difícil também o diagnóstico do TDAH, porque muitas vezes os médicos também não têm preparo e vai pipocando de um especialista para outro. Parece que surgiu muito, né? E tacavam Ritalina em todas as crianças, né? Indiscriminadamente. Por isso Ritalina que tem que virou água, né? Pelo amor de Deus, só que daí gente. Não adianta, não resolve, não ajuda. Tem que ter um cuidado, que no caso só no TDAH que vai resolver. E tem que ver os casos ainda para ver se realmente vai resolver. Existe não a é só necessidade ou o não, medicamento, né? porque o medicamento é muleta. Eu tenho que também ter o acompanhamento clínico. Sim. Meninas, eu preciso dar um recadinho aqui, que assim, há um mês e pouquinho atrás, nós fizemos uma campanha social aqui para estar ajudando o papai de uma amiga nossa muito querida, muito amada, que é a Cesarina, e a irmã dela. Nós conseguimos, ele precisava na época de 12 mil reais para comprar a prótese para a perna dele, que ele já estava sem andar há algum tempo, não conseguiu através do governo, cada vez mais tristinho, deprimido, precisando trabalhar, né, voltar às suas atividades normais. Nós fizemos essa campanha com essa feijoada e elas conseguiram arrecadar, através dessa campanha, 9 mil reais. Olha que maravilha. Né? Foi muito legal mesmo. Falta pouquinho, falta só 3 mil reais. E agora, esse final de semana, elas vão estar fazendo o entardecer do pastel, que vai ser na casa dos pais dela. Então, elas vão fazer um ambiente tipo um botequim, que vai ter garçom, vendendo vários tipos de pastel ali, massa doce, massa salgada. Já estamos com os convites à venda. Eu gostaria que os meninos colocassem na telinha aí. E quem quiser participar, contribuir com a gente nessa campanha, está faltando muito pouco, só está faltando 3 mil reais. Pode estar entrando em contato pelo telefone 15 99798 2727. Acho que eles não acharam a imagem do convitinho do pastel. E é só entrar em contato com as meninas, fala com a Cesarina, pelo telefone 99798 2727, 99798 2727, é o entardecer com pastel. As meninas vão estar fazendo esse pastel, né? Esse entardecer num ambiente como se fosse um botequim, um barzinho. Vai ter bebida, vai ter pastel doce, pastel salgado, uma massa deliciosa. E quem entrar em contato e quiser comprar antecipado isso, vai sair 3 pastéis por R$15. Então, é só entrar em contato com as meninas e falar, tá bom? Se os meninos conseguirem colocar a imagem, eu vou ficar muito grata, muito grata, que aí o pessoal vai ter uma noção do que eu estou falando. Certinho? Boa sorte para vocês. Estou compartilhando também lá na página da rádio, estou compartilhando também na página do programa, mas era só esse recadinho aí que a gente precisa se esforçar mais um pouquinho. Muito obrigada por vocês estarem o tempo todo nos ajudando nessa campanha. Tem mais uma perguntinha aqui. Posso falar? Uhum.
é da Luciana. Peraí que eu li e eu voltei. Meninas, o pessoal, dá certo, né? Quer chamar inbox, ok, sem problema nenhum. Mas ajuda tanto quando coloca a perguntinha lá na página, ajuda bastante. Bom, a Luciana mandou a seguinte pergunta. Boa noite. A minha filha tem 4 anos de idade. Ela é uma graça, fala muito, fala de tudo, extremamente esperta. Porém, pego várias vezes do dia ela embaixo da mesa, sozinha, extremamente distante. Mesmo eu a chamando para vir conversar, para brincar, ela não. Parece que ela entra num mundinho à parte. Acontece várias vezes no dia. Ela não gosta de casa cheia, não gosta dos ambientes de festa. O último aniversário foi terrível, porque deu uma crise de choro nela. E tive que passar a maior parte do tempo com ela no quarto. Ela é muito inteligente, porém, essas ações me preocupam. Poderiam me ajudar? Então, Luciana, eu acho que as meninas vão tentar. Me parece uma questão de um transtorno do espectro autista, mas tem que observar direitinho, tem que ter todo um cuidado, tá? A forma para diagnosticar o transtorno do espectro autista pelo DSM-5, ele tem várias graduações do autista, do leve até do severo. Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, assusta, porque a gente pensa no autista, que é aquele que se balança e que não tem linguagem, fala, não é, que não tem contato visual. E hoje a gente está percebendo que cada vez mais está aumentando o número de diagnósticos, né? E o que tem que perceber? São 3 áreas. Então, ela que pense se a filha dela se coloca nessas 3 áreas. Primeiro, a questão da linguagem. Então, para ter um transtorno do espectro autista, eu tenho que ter alterações na linguagem, seja um atraso ou seja nas questões de compreender essa linguagem. Às vezes a criança consegue falar coisas muito difíceis, num contexto dela, com assuntos dela, mas não consegue falar coisas tranquilas do tipo, oi, tudo bem? O que você fez hoje? O que você mais gosta? Até de um atraso, até de conseguir uma conversação num nível simples de interação. O segundo ponto é a questão da interação mesmo. Então, são crianças que acabam se isolando. Na escola acontece a mesma coisa, não tem amigos. As crianças que buscam essa interação e não a pessoa que tem o transtorno do espectro autista. E na qualidade também dessa interação. Mas ela está sempre lá com as crianças. Só que como está brincando com essas crianças? Tem o compartilhar, aquele olhar de compartilhamento? Tem aquela troca dos brinquedos? É diferente. E às o terceiro... apenas estar junto. Exatamente. Só estar junto também não adianta. Ou tem que ver. Né? Tem que observar. E o terceiro ponto são os interesses restritos. Então, você começa a perceber que essa criança só interessa por objetos. Então, você dá a boneca, ela só fica pegando lá no dedinho da boneca, ou se interessando pela roupa da boneca, em vez de ter a questão da simbolização daquela boneca. Às vezes, a criança, em vez de pegar a boneca e pôr para naná, dá a comida para a boneca, fazer a criança fazer xixi, a boneca fazer xixi. Então, não. Ela pega e fica só com interesses nos partes desse objeto, né? Ou, em idades mais avançadas, são adolescentes que sabem falar também só sobre dinossauro, só sobre planície, vegetação, assuntos muito difíceis, mas que, quando você pega e você busca para um outro assunto, ele não consegue. Ele não flui, não flui. Não desenvolve a então, conversa. esses são os importante interesses ela observar também, restritos. até a gente saber, né? Ela Sim. observar se a criança tem essa dificuldade de interação com todo mundo, com outras crianças, ou de repente só com adultos.
só com homens, né? Tem várias questões aí. É um que tem que ficar atentinho, Isso, né? conjunto de fatores. Mas se, por exemplo, ela percebe que é só esse comportamento, também é interessante ela fazer uma avaliação, buscar isso, uma avaliação. Tem a Andi também, que pode estar, a AMAS, tem a doutora Cláudia Antila, que é muito especializada nesse assunto, ela já atende particular, se ela tiver condições, também é muito entendida na área para fazer o diagnóstico, ou buscar outros profissionais. Tem o seu convênio médico, buscar uma avaliação psiquiátrica, que ele tem total condição de observar, ou buscar até uma avaliação fonoaudiológica, já começar com a fono, porque a fono também consegue pegar algumas... perceber. Meninas, faltam aí 3 minutos para a gente estar encerrando. Ai, apareceu ali no cantinho, ó, entardecer com pastel. Tá lá na página da Cesarina. Obrigada por estar mostrando, pessoal. Vai se realizar no dia 9/6, a partir das 17 horas, na rua Melvin Jones, 597, Jardim Tortelli. Então, olha lá o convitinho ali no cantinho da página. Muito obrigada. Conto com a ajuda, mais uma vez, de vocês para ajudar nessa causa. Logo, logo, a gente vai trazer os vídeos dele colocando a prótese, dele já fazendo já as caminhadas. Muito legal, muito legal. Gostoso quando a gente faz alguma coisa e vê, né? O resultado é maravilhoso, muito bom. Voltando Deixa eu só ler um recadinho aqui, da Keila Souza. Belo trabalho. Vale lembrar que em Sorocaba também existe o projeto Sofia, que faz o atendimento das crianças que necessitam de atendimento especializado. Obrigada, Keila. Né? Da Casa Transitória André Luiz, o projeto Sofia. Tem assistente social lá, ela vai fazer uma avaliação. E eles estão cobrando uma taxa simbólica porque eles perderam o apoio o convênio com a prefeitura, com aliás, vocês também. Muitas, e muitas tem psicopedagoga, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo. E aí, dependendo da especialidade, eles estão cobrando, acho que R$50 por especialidade, se precisar, mas aí tem a avaliação. Que não é um valor absurdo. Não é, dá para pagar, né? Sim. Às vezes o papai e a mamãe falam que não tem condições, mas não falta crédito no celular dele, né? Ele sempre vai lá tomar uma cervejinha e às vezes para estar ajudando nisso daí. A gente tem situações lá que realmente R$50 é o. Não, eu digo assim, às vezes também. Ele fala que R$50 para ele é muito pagar. Mas, assim, quando você vai analisar entre você manter uma cervejinha com os amigos, uma festinha, uma passeada no shopping, e aí e pagar R$50 para levar o filho, pagar R$50 para passar por um profissional, porque se você for levar para um bom profissional, porque todos vocês são extremamente qualificados, né? E um profissional desse particular, quanto que não cobraria? Né, R$200, R$300 uma consulta. Então, às vezes, compensa a gente se sacrificar um pouco mais. Não que a vida é fácil, não é. Eu entendo exatamente, mas às vezes compensa você espremer daqui, espremer dali, para levar o seu filho, para passar por um profissional que vai cobrar um valor realmente simbólico. E ali, a partir dali, você conseguir ter uma orientação, uma paz até, né? Porque imagine, que bom, né? Seu filho poder passar por aquilo, você conseguir ter uma luz no fim do túnel, ter uma orientação de saber o que está acontecendo. Meninas, a gente tem muito pouquinho. Vou estourar só um pouquinho, tá, meninos? No caso da associação, que também perdeu o apoio da prefeitura, várias associações, ONGs vêm aqui e falam isso, infelizmente. De que outra forma as pessoas podem ajudar e contribuir com o trabalho de vocês? Na verdade, a gente não perdeu o apoio total. Nós temos hoje o convênio só para os adolescentes. Ok. Né? Nós tínhamos 2 convênios antes para crianças e para adolescentes. Então, hoje, o trabalho feito com as crianças são voluntários que nos ajudam. São com os eventos da ONG. Sábado agora a gente vai ter um bazar lá na ONG mesmo. Ai, por favor, divulguem o bazar aí. Podem passar o horário, o endereço, se souberem. Então, a associação fica na Paz Linhares, número 236, na Vila Fiore. Sábado, a partir das 9. A partir das 9 da manhã.
vai ter o bazar. Nós estamos vendendo lá na associação também cartelinha do bingo, né? Isso, show de Eu não lembro a prêmios. data do bingo, você Será lembra? dia 16, às 15 horas. E então a gente corre atrás da forma que dá, né? Com eventos, com tudo. Eu sei. E o pessoal fala, esse pessoal de um guepidão, não. Não tem noção dos custos, né? São muito custo é grandes. alto. São muito grandes os custos, né? Mais uma vez o número de telefone, por gentileza. É o 997-66-5522. Então tá bom. Facebook, Associação Criança Feliz, entrem lá. Existem várias formas que vocês podem ajudar, podem estar contribuindo. Eu não tenho dinheiro, eu posso contribuir com doação de roupa para o bazar? Com Pode, roupa, claro. material escolar, né, material de limpeza. Que Sempre é ótimo. bem-vindo. Para essas Leites. oficinas, eu posso Isso, dar massinha, tinta, Isso, papel. material pedagógico que a gente mais precisa, né? Papel, cartolina. Tem lápis, papelarias de borracha. Sorocaba que Isso. apoiam vocês? Não. Gente, olha isso. Não. Normalmente Olha temos voluntários que fazem isso. campanhas. E nos Voluntários, Nós universitários, às temos vezes fazem essas tantas campanhas. papelarias boas, fortes e poderosas na nossa cidade, que chega no janeiro, vai todo mundo lá na tua porta, porque parece que só tem você em Sorocaba. Vamos ajudar, né, povo? Pelo amor de Deus. Tá chovendo na tua horta, vamos distribuir um pouquinho de água para a horta do lado. Tá cheio de papelaria abençoada aqui que poderia ajudar, né? É fila. É fila. Na época de comprar material de escola é um inferno aquilo. É pior, eu não vou nem falar o nome, mas é pior do que ir na 25 de março. É lotado. Ajuda, vamos ajudar. Ajuda. Eu já ajudo 100, ajuda 101. Se você já ajuda 100 e a sua empresa está cheia, está lotada, Deus está vendo isso, está te abençoando, ajuda 101, que ele vai abençoar também mais um pouquinho, não é verdade? Sim, porque às vezes não é só financeiro, né? O dinheiro, eles falam, mas o dinheiro, não. Mas também ajuda ali a pessoa física, né? Ajudar nesses eventos, algumas atividades. Legal. Seu telefone, por favor. Eu não vou passar o telefone, mas eu vou orientar a população que tem o Centro de Referência em Educação, da qual eu faço parte, que é uma equipe multidisciplinar, com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, fisioterapeuta, psicólogos. Então, é uma equipe multidisciplinar que está na rede municipal e que atende as escolas quando tem alguma questão de uma dificuldade na questão da alfabetização ou outras dificuldades. Nós somos acionados pelas regiões e trabalhamos. E aí, identificando o problema, a gente vai orientar, faz orientação aos professores da rede, orientação aos auxiliares, cuidadores e também a gente... Vai pegando. A gente, além disso, faz o apoio com as pontes da questão dos encaminhamentos. E esse né? você entrega para a Rosana, por favor. Entendi. Que não é nada fácil, porque realmente a rede é pequena, né? A gente conta com o apoio da Associação Feliz, Criança Feliz, da questão do projeto da Sofia. Também a gente faz a questão do encaminhamento ao SUS, o CAPS. Então, tudo isso a gente vai entendendo. É uma demanda muito grande. É uma demanda muito grande, mas é que é interessante que tem na rede essa equipe. E como eu descubro essa equipe? Então, a ponte é com a gestão da escola. A escola entendi, que acaba encaminhando. Orientador, diretor, vice-diretor, os professores, eles identificando, eles acionam a equipe via a gestão. Exatamente. Meninas, já super estouramos. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Mas é o assunto. A gente pensa em falar tanta coisa, mas passa tão rápido, né? Que não trata isso aqui, né? Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe pela audiência, pela paciência. Fiquem com Deus e até semana que vem. Semana que vem é a semana do Dia dos Namorados. Vai rolar um babado forte aqui, hein? Sobre relacionamento. Beijo, tchau, tchau, pessoal. E até mais, se Deus quiser.
A Máximo Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto, desde a elaboração até o produto final, além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação.